eu cheguei na igreja com 14 anos de idade e com 15 anos ali eu fui batizado no Espírito Santo e entendi, né, o propósito do dízimo e das ofertas e trabalhava numa oficina na época, vim de uma família muito humilde, então meu primeiro salário era R$ 30 por semana e dali eu já devolvia o meu dízimo e as ofertas, mesmo daquele pouco que eu recebia. E o tempo foi passando e com 18 para 19 anos eu passei por um deserto muito grande, onde eu tive um irmão que ele faleceu de câncer. Naquela época eu era fiel pelas bênçãos, né, pelo que Deus podia me dar. E tudo aquilo que aconteceu na minha vida me fez questionar tudo que eu vivi dentro da igreja naquele tempo, inclusive os dízimos e as ofertas. Então eu parei de devolver os dízimos e as ofertas porque eu achava que aquilo ali era simplesmente um dinheiro que eu estava dando na igreja para enriquecer os pastores, o povo da igreja, e minha vida não mudava. Eu tive um problema muito grave nos rins, então eu tive que passar por 2 cirurgias de emergência. Então minha vida estava literalmente destruída. Estava tão abalado com a morte do meu irmão que naquele momento eu só pensava em sair da igreja e desistir de tudo. Mas graças à palavra que o pastor me deu e ao Espírito Santo eu entendi a diferença de você simplesmente só devolver o dízimo, só dar o dízimo, dar um dinheiro no altar, a você colocar Deus em primeiro lugar. Então o Espírito Santo ele me mostrou através da palavra dele que a gente não deve buscar somente riqueza e a gente tem que buscar prosperidade, que são coisas totalmente diferentes. Então quando essa palavra entrou na minha vida, eu entendi que o primeiro que eu tinha que buscar era o reino dos céus, que eu tinha que priorizar a minha salvação e cuidar para que eu não perdesse ela. E daí eu passei a procurar a prosperidade de Deus. Então eu comecei a devolver o dízimo não mais porque Deus podia me dar, mas sim pelo que Ele é. Quando eu passei a priorizar a Deus, Deus começou a me abençoar em todos os sentidos da minha vida, porque eu não procurava mais a riqueza, eu procurava a prosperidade. E quando a gente entende isso, a gente muda totalmente a nossa visão. Então, a partir do momento que você entende que quando você devolve um dízimo, você está amando o seu próximo, eu mantenho uma igreja aberta. Eu dou condições daquela igreja estar ali para salvar várias e várias pessoas. Então, Deus colocou isso no meu coração, que quando a gente devolve os nossos dízimos, a gente é fiel no altar de Deus, Deus ele retorna isso para a gente com prosperidade, não com riqueza. Deus mudou minha vida grandiosamente. Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, então eu fui criado sem pai, minha mãe criou a gente sozinho. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho 2 filhas, eu sou casado, eu tenho uma casa maravilhosa, num condomínio muito bom. Então minha casa hoje vale mais de R$ 2 milhões. Eu tenho uma empresa também com mais de 30 funcionários, sou sócio de várias outras empresas, tenho um carro importado, a minha esposa tem um carro dela. A minha mãe, que morava na casa de favor, hoje ela mora num apartamento, então assim, um apartamento muito bom que eu dei para ela morar. Deus entregou coisas assim que eu jamais imaginei. Graças a Deus eu me formei, né? Então, Deus transformou minha vida assim 100%. Graças a Deus, tanto na vida espiritual, familiar, principalmente o Espírito Santo. Hoje é o centro da minha vida. O dízimo não é simplesmente você colocar o dinheiro no altar, mas sim uma fidelidade. É você ter um temor com Deus, é você ter uma gratidão por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, que Ele fez na minha. Então, para mim, se torna uma alegria. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Então, quando eu devolvo o dízimo no altar, eu estou sendo grato por tudo que Deus me entregou. Minha família, as minhas filhas, a minha esposa, da onde eu estava para onde eu estou, isso é prosperidade. É ter uma família abençoada, é ter uma vida sadia, saudável. Hoje eu não tenho nenhum problema de saúde, a minha família não tem nenhum problema de saúde. A gente mora num lugar maravilhoso. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou sendo grato por tudo que Deus fez na minha vida. Então, eu até considero uma porcentagem pequena por tudo que Deus devolve para a gente. É maravilhoso você ser dizimista fiel e você devolver um pouco do que você tem no altar, honrando ao seu Senhor. E quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, a gente entende todo esse processo, que o dízimo não era só dinheiro. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou ajudando a salvar outras almas. Então Deus ele me mostra isso e isso me faz ser fiel.